seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Terceira temporada no Podcast da Cidade. Hoje, uma edição fantástica e com duas pessoas de alto nível para a gente conversar sobre assuntos de Volta Redonda. Eu estou aqui com o deputado estadual Munir Neto e a vereadora Carla Duarte. Bom, primeiro as damas, Munir. Carla, seja bem-vinda ao podcast. Obrigada, Igor. Prazer, né? Estar de volta. E agora um pouco mais tranquilo. Um pouco mais tranquilo. Eu já falei, até você que está assistindo o podcast, eu falei para ela antes de começar a gravar que ela fica bem de óculos. Vocês estão acostumados a ver a Carla lá na sessão da Câmara, ela não está de óculos. Eu falo que ela fica bem de óculos. Vamos fazer uma enquete, Gabriel? A enquete é: Carla fica ou não fica bem de óculos? Tá? Fala aí nos comentários aí. E agora, é claro, Munir, obrigado por você ter vindo. Podcast da Cidade, o microfone é seu. Amigo, a honra é minha, Igor, estar junto com você, com a minha parceira, a vereadora Carla Duarte, estar aqui conversando com você, com a Carla, com todos que nos assistem. Para mim é um prazer muito grande. O pessoal fica assim, só para um parênteses, né? Falando de óculos, né? Eu uso óculos direto, né? Mas mais para longe, para dirigir e tal. Quando eu vou ler alguma coisa, eu tiro o óculos. Aí todo mundo, pô, o Munir tira o óculos. O Munir usa óculos, vai ter que tirar o óculos para ler. Para ler, porque o meu problema é miopia, né? Certo. Então, para perto eu enxergo bem, de preferência, sem o óculos. Carla, campanha Onda Rosa, inclusive assim, tem um fundo bem sugestivo para você aqui no podcast. Muito agradecida, viu? Isso aí. Me fala, você, vereadora, quais foram as maiores dificuldades até agora que você enfrentou na Câmara? Vamos falar de dificuldade, não, gente? Vou falar assim, desafios. Desafios. Quais foram os seus desafios? Fica um pouquinho difícil de enumerar, porque são muitos. Mas, assim, eu também não posso deixar, né, de agradecer aos nobres vereadores. E o fato de ter duas mulheres, né, naquele espaço, como eu sempre falo com Gisele, faz uma diferença, porque o olhar feminino é diferenciado, né? Então, assim, é claro que a gente sente algumas dificuldades em determinadas situações de aceitação, às vezes, de algumas sugestões, projeto, algumas dificuldades para realização, né? Mas isso eu não posso dizer que seja só daquele espaço também, né? E é nosso primeiro mandato e aprendendo, porque é um mundo totalmente diferente, né? Sempre no executivo, iniciei na prefeitura, quando o prefeito Neto me convidou para a Casa de Volta Redonda, lá em 2003. Né? E, inclusive, só tu mandar falar aqui rapidinho, eu tive uma conversa muito legal com a mãe da Carla. E ela falou assim, Carla foi corajosa quando foi para a Casa de Saúde. Você se considerou corajosa? Assim? Não. Então, tava tudo bem para você? Tipo, vou ali. Na realidade, né, o prefeito quando me ligou, foi tudo... Falei, meu Deus, misericórdia, e fui. Só que lá eu encontrei uma pessoa, a Carla Braga, que me acolheu, me abraçou, me ensinou muito e acreditou também. E quando ali iniciou a Carla Duarte, pode-se dizer assim, com a oportunidade que o prefeito Neto me deu, eu costumo dizer, reafirmo sempre, que eu fui feita de oportunidades, sou feita de oportunidades, as quais não perdi nenhuma delas, né? Quando o Munir me convidou, assim que eu saí da Casa de Saúde de Volta Redonda, eu iria até com Faria, porque ele tinha sido o último interventor naquela unidade, e o Munir me convidou para estar indo para assistência, que foi outro desafio, mas com outra oportunidade, né? E a outra oportunidade, quando nós retornamos, Sim. 2016 nós saímos, aí quando a gente retornou em 2021, ainda disse, não, menino, vou voltar não, tem que construir tudo de novo,
né? Porque, infelizmente, tudo que foi construído foi desconstruído, deixando a população aí órfã da política de assistência social. E aí retornamos com muito gás, né, Monique? Com muita vontade de fazer, de realizar. E 1 ano e meio foi... Não dá nem para acreditar. Se a gente parar para pensar e lembrar, não dá para acreditar. Ô, Moni, Mas a Carla fala, assim, numa parcimônia, assim, não, fomos ali na Smile, resolvendo o problema. Mas ela é um sorrisal num copo d'água ali, blá, 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 o tempo todo. Aí você fala com essa tranquilidade toda, mas foi um desafio grande colocar, no caso na época era a SMAC, não é isso? Smack. Era a SMAC, colocar a SMAC no lugar. Munir chega e Carla chega junto. O que aconteceu? Na época, eu era secretário de Assistência Social de Volta Redonda, fui de 2005 a 2016, 12 anos seguidos. Construímos uma assistência que virou referência não só no estado do Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. E a Carla, na época, coordenava o Fundo Municipal da Assistência, né, Carla? Você entrou em que ano? Eu entrei em 2009, 2009. fevereiro de 2009. Logo no segundo ano do Neto, no primeiro ano do Neto de mandato. No terceiro mandato do Neto. E são muitos que eu me perco. Aí eu fiquei de 2005 a 2016 lá, de 2009 a 2016 com a Carla. Quando acabou o nosso mandato, e entrou outro prefeito, eu fui convidado para ser secretário em Angra dos Reis. Eu fui para Angra dos Reis, tentei levar a Carla, ela não quis ir para Angra, levei algumas pessoas para trabalhar comigo, inclusive a Branca, que hoje é atual secretária de assistência. E quando nós voltamos à prefeitura em 2021, isso, quando o Neto reassumiu a prefeitura, me convidou para ser o secretário da assistência. Nós fizemos uma reunião de de 2 horas com os gestores antigos e vimos que a situação da assistência em Volta Redonda tinha acabado, infelizmente. Tudo que nós construímos naqueles 12 anos foi destruído. Todos os CRAs fechados, as unidades do Departamento de Proteção Especial fechadas ou destruídas, e tínhamos o desafio de reconstruir a assistência em Volta Redonda. E convidei a Carla para ser a subsecretária. Ela relutou, mas no final aceitou. Nós pegamos, montamos a nossa equipe e conseguimos, em 1 ano e meio, reconstruir fisicamente todas as unidades que estavam destruídas, equipá-las, montar a equipe, colocamos tudo novamente para funcionar. Então foi uma conquista muito grande. Eu me lembro que nós conseguimos refazer todos os 35 CRAs. Volta Redonda, para quem não sabe, é a cidade do Brasil que tem o maior número de CRAs por número de habitantes. E todos eles estavam fechados, e nós conseguimos reabrir todos, mas não é só reabrir, é reabrir reformando eles, revitalizando, equipando, montando equipe e colocando projetos e programas dentro do CRAS para trazer a população de volta. E isso foi uma grande vitória. Eu me lembro que no meu último dia de mandato, antes de descompatibilizar para ser candidato a deputado, nós inauguramos a reforma do CAPED, que foi uma coisa que tinham destruído também e foi totalmente revitalizada. Então, a Carla também tem uma participação, junto com toda a equipe da secretaria, nessa reconstrução da assistência em Volta Redonda. Carla, como é que foi para você chegar? Você atuou na secretaria, saiu, ficou e depois voltou. E aí você, como subsecretária, chegou. E você é uma pessoa que eu te conheço, você vai para frente, vai conversar com as pessoas. E como que foi essa recepção? Quando o Moni me convidou, é porque assim, a gente quando aprende, a gente quer na zona de conforto, né? Então aí o fundo também, para mim, tudo para mim foi muito... Nada foi facinho, eu aceitar de boa, não. Tudo com muito aprendizado, muito esforço. E aí, o fundo, ok, já estava... Aí eu falei, agora subsecretária como? Mas
demos início. E o Muni, não, você senta, você vai ficar na outra salinha e tal, vai atendendo o pessoal. E quando percebi, lá já estava nós, o Muni já, né, anos-luz. Mas eu ali, já bem posicionada no lugar e entendendo o que seria ali o nosso objetivo. E estava curtindo, gostando muito, porque eu já voltei a me encontrar na minha zona de conforto, né? Uhum. E aí você fez essa escalada, mas quando você assumiu, você foi pra rua, você foi ver o que estava acontecendo nos lugares? Olha, o que acontece? A gente vai para a rua, a gente recebe na própria secretaria, mas a gente teve que ir para as unidades para a gente poder identificar. E aí, essa responsabilidade era... O Muniz chegava e dizia assim, Duarte, podemos fazer para tal data a inauguração? Então, assim, o prefeito Neto sempre disse isso. Para a gente fazer algo, precisa ter um dono. E nunca me esqueci disso. E realmente, a gente precisa pegar e fazer um dono do objetivo que você deseja. E aí, quando o Muni me passa a responsabilidade, eu falei, tal data, acabou. Precisa ficar pronto. Então, assim, a gente vai para as unidades para poder dar até o amparo lá para a equipe que está na execução. Então, tudo é visto, tudo é olhado, checado com esses olhinhos aqui, porque eu preciso ver. Eu costumo dizer, esses olhos viram? Não, então não resolveu. Entendi. Eu sempre fui muito... Escreveu, leu, cumpriu. Ô, Munia, eu tive algumas experiências na SMAC, na SMAIS, sempre foi de porta aberta, né? Sempre foi recebendo todo mundo. Esse é o teu jeito de lidar com política? Com certeza. Eu acho que a gente tem que atender a população, atendia todos na SMAC. Às vezes, eu marcava um dia da semana, não me lembro se era 2 dias. 2 Era dias, terça, acho que é terça e quinta. E fazia uma agenda para atender a população. E eram assuntos diversos. E às vezes eu começava a conversar com a pessoa e ficava lá. Era uma conversa que era para durar 5 minutos, demorava meia hora que a gente interagia. Aí o pessoal ficava me olhando assim, que eu estava interagindo com a pessoa, fazendo um monte de perguntas, tá? E nisso eu fiz muita amizade lá e tal. Mas sempre eu acho, Igor, que a nossa obrigação, tanto de quem está executando e no legislativo, do político em si, é trabalhar para melhorar a qualidade de vida da população. Essa é a nossa função. E nós fazíamos isso, executando lá na Secretaria de Assistência, na SMAC. E eu tenho certeza que a Carla, como eu, no começo teve uma dificuldade quando saiu do executivo para ir para o legislativo. Muito. Porque lá nós não temos a caneta, não temos como executar. Nós temos que correr atrás das situações para se tornar uma realidade. E isso realmente dificulta um pouco. Até você aprender como é que funcionam as coisas, principalmente lá na LERJ, que é lobo comendo lobo, o negócio não é fácil lá não. Mas você, com a experiência que você tinha do executivo, da política, de ter o neto, vendo o neto trabalhar, foi possível a gente fazer um mandato que deu o resultado. Hoje lá na LERJ, eu faço parte de várias comissões permanentes. Eu faço parte da Comissão de Defesa do Direito da Mulher, da defesa da pessoa com deficiência, da cultura, da Comissão das Cidades, dos Direitos Humanos, e sou presidente da Comissão da Criança, Adolescente e da Pessoa Idosa. E ainda abrimos 2 frentes parlamentares, uma de doenças raras e a outra do audiovisual. E continuamos fazendo projetos de leis que são aprovados, sancionados, mas infelizmente, eu já falei e falo sempre, a demora para as leis serem cumpridas é que prejudica as políticas públicas, né? Porque existem leis eficazes, mas elas têm que ser cumpridas, né? Então, o Estado, nesse ponto, é muito moroso para fazer as coisas acontecerem. Existem leis de nossa autoria que eu copiei de Volta Redonda, tipo
coluna reta, onde você trabalha a questão da escoliose da criança ou adolescente, que já é uma lei do Estado do Rio de Janeiro e não é cumprida. Eu fiz um projeto de lei e já é uma realidade, que é o Estatuto da Pessoa com Doenças Raras, onde você dá vez e voz para essas pessoas raras e seus familiares. O Estado do Rio de Janeiro é o único estado do Brasil que tem esse estatuto. Já foi aprovado na LERJ em 2 votações, sancionada pelo governador, já virou lei. Agora ela precisa ser cumprida, né? Senão não adianta essa lei existir. Verdade. E com vários itens que está no estatuto e as coisas não acontecerem, como outras leis. Então, a gente fica lutando para que as coisas aconteçam. Mas nós tivemos uma parceria muito grande na assistência social e melhor do que a parceria, ser uma parceria vitoriosa. Isso que a gente fica feliz e a gente não consegue perder esse vínculo, né? Nós estamos sempre lá conversando com a Branca, com a Larissa, com as equipes, vendo as necessidades para tentar ajudar e continuar avançando, né? Esse é o grande desejo. Eu, quando saí da secretaria para ser candidato, o Neto perguntou quem nós vamos colocar no seu local. Eu falei, a pessoa que tem hoje para me substituir, manter o que está sendo feito, é a Carla. Novamente, ela relutou, falou, não, você assume e vamos ver o resultado da eleição, depois a gente decide o que nós vamos fazer. Pelo menos esses 6 meses aí, 8 meses, você assume a secretaria. Ela concordou, assumiu, nós tocamos, saímos vitoriosos nas urnas, aí depois nós tivemos outra conversa, onde ela assumiu definitivamente a secretaria. Cara, quando você assumiu a secretaria, assim, de toda essa sua carreira, tem alguma situação que foi uma situação que te marcou? Uma realização, algo que aquilo realmente te tocou e que você se lembra, você guardou para você na gestão da SMAC, das mais? Foi a aprovação da lei do SUAS. Eu seria até injusto em dizer que tem uma, mas essa foi, para mim, um momento e uma conquista de todos nós, que já vinha da época do Muniz. Né, Muniz? Já estava o Muniz que deu início, só por questões de entraves, enfim, mas a gente conseguiu concretizar, que muito faz uma diferença, porque independe do governo, é a garantia que os serviços sejam cumpridos, né, destinados, entregue à população. Então, esse era o nosso objetivo, né, porque a gente constrói, executa, mas e depois? Então, assim, nesse momento, a assistência social, a política da assistência social. No município de Volta Redonda, existe a lei do qual tem as suas diretrizes e que precisa se fazer valer. E com essa lei, assim foi feito. E isso é importante, Igor, porque quando você faz a lei, não corre mais o perigo, quer dizer, corre o perigo de ter uma gestão ruim, mas não corre o perigo de acontecer o que aconteceu com a gente, ter construído uma assistência social até 2016 e em 4 anos destruir tudo que foi feito até 2016. Com a lei, no mínimo, os 35 CRAs estão preservados, tem que estar lá funcionando direitinho. Agora a gestão é diferente, né? Você tem que ter um gestor que faça as coisas acontecerem. Eu fico muito feliz. Assim, nós tivemos uma vitória muito grande, eu me lembro, que a sede da secretaria era na antiga, em cima da funerária. Paulo Marçal. Na rua Paulo Marçal. E eu cheguei pro Neto e falei, Neto, o fórum saiu dali, tá lá na Vila Americana, o prédio está desativado. Vamos reformar lá para fazer a Secretaria de Assistência. Naquela época, em 2009, ele ficou na dúvida, falou, eu não vou mexer com isso agora não, temos outras prioridades. Mas se você quiser mexer, você mexe. E nós começamos a trabalhar, eu, a Carla, a equipe, e trabalhando... Misericórdia. Em 2 anos, de 2009. Fomos inaugurar em dezembro de 2010. 10/12/2010. Ó,
E não tenho medo de errar, Igor, é a melhor sede administrativa de uma Secretaria de Assistência Social do Brasil. Do Brasil. Você pode visitar qualquer sede de Secretaria de Assistência Social, em qualquer... até nas capitais. Não existe uma secretaria com 4 andares, elevador, auditório, almoxarifado, sala para todos os departamentos, sala para o CADIU. Quer dizer, realmente aquela secretaria lá ficou top. É claro que teve o apoio do prefeito Neto, né? Sim. Mas a determinação da equipe foi fundamental. E a população hoje, foi 2 vitórias, porque os funcionários trabalham com mais qualidade e a população é atendida com mais qualidade, né? Então a gente ficou, porque lá era realmente muito pequeno para o trabalho que a gente estava desenvolvendo e queria avançar. Então foi uma vitória. A estrutura ajudou a ampliar. Com certeza. Agora, Munir, você é muito Volta Redonda, você ama a cidade. Na área da educação, você como deputado estadual, você conseguiu viabilizar para a educação de Volta Redonda algum recurso, alguma realização? Muitas. É claro que eu sou nascido e criado em Volta Redonda, né? Então, você entra para ser deputado estadual, você sempre tem um olhar por Volta Redonda. Mas eu aprendi a olhar também por toda a região sul-fluminense. E fiz alguns projetos de leis voltados para a educação. Além de destinar uma parte da verba das emendas impositivas para as escolas estaduais, não só de Volta Redonda, para toda a região sul-fluminense. Eu tinha 30% da emenda impositiva tem que ser destinada à educação. Então eu destinava para as escolas estaduais para melhorar a sua qualidade. Inclusive também mandei para um projeto da nossa amiga maestrina, né, Sara Gino, para a música, Cidade da Música. Da Música. Mas nós fizemos um projeto muito legal, Igor, que foi aprovado, sancionado, que é o Cartão do Saber, aonde com esse cartão o estudante da rede estadual pública poderia comprar livro de leitura com a verba que seria colocada no cartão. Eu lutei para ser regulamentada pela Secretaria de Educação, mas infelizmente não aconteceu, porque a dificuldade hoje em dia, os alunos já não gostam muito de ler, né? E se você não facilitar essa leitura, aí que não vai ler de jeito nenhum. Então esse cartão você poderia ler com livros físicos e também virtuais, mas falta regulamentar essa lei, que ainda não aconteceu. Há pouco foi aprovado e sancionado pelo governador, até o governador que está hoje em exercício, o Mini-Chefe, que é um projeto onde os alunos da rede estadual vão trabalhar a questão da verdura, legume, frutas, e além de poder se alimentar melhor, parar de comer só hambúrguer e batata frita e tal. Quer dizer, é um projeto que vai valorizar a alimentação, melhorar a qualidade de alimentação das crianças e do adolescente e também poder pensar numa profissão. Também já foi aprovada na LERJ, sancionada pelo governador, e falta regulamentar. Entre outras, né? A questão do projeto que eu te falei, da coluna reta, né? Que é ligada à saúde, mas é para atender os alunos da rede pública. A questão de escoliose também foi aprovada, sancionada, mas não está colocada em prática. Então a gente tem um olhar realmente pelo social, mas a gente pensa muito na educação, na saúde, na segurança. Esse é o nosso viés. Legal. Ô, Carla, você trabalhando junto com o Munir, na secretaria, na SMAIS, na SMAC, enfim. Ele te dava umas missões meio impossíveis assim para resolver? Vamos chamar a Super Carla para resolver? Muitas. Uma vez por semana? Muitas. Uma vez por mês? Todo dia tinha uma missão. Ele sabia, né? Já esperto, pegou, falou, ó, vamos inaugurar tal data. Munir, pelo amor de Deus, isso não dá. Munir, dá, vamos. Aí eu, dá ou não dá? Dá. Aí te chama de Duarte. Duarte, dá. Duarte, dá.
Aí, muitas missões. A própria sede. A nossa sede, A nossa sede ali foi uma missão, né, menina? Foi uma tarefa... Misericórdia, que era Porque muita não era gente só pra gente reformar, agendar, né? pra gente... pessoas, né? Pessoas. Pessoas. E aí, que a gente precisava se reunir, né? Então, esse agendamento era um desafio enorme. E aí a gente ligava, mas assim, foi a parceria realmente, sabe assim, foi enquanto nós estivemos junto na secretaria, frente de secretaria, a parceria o Muni é muito, vou dizer, aberto, assim, a gente sugerir, né? Então, assim, ele ouve muito. Tem que ter um jeitinho, né? Para poder explicar, falar, chegar. Não, vai, e a gente sensibiliza, Sim. sabe? Convence, ele tem uma boa escuta, ele recebe, né, bem as nossas propostas, né? Tem uma coisa que eu achei maneiríssimo, que assim, você que tá assistindo, você chegava na secretaria, e aí você ia conversar com o Munir. E aí ia conversar com o Munir, daqui a pouco vinha assim: oi, tudo bem? Vem cá, te passa pelo braço, assim, vem cá, onde nós vamos? Nós vamos ali falar com o Munir, tá ali. Eu falei: não, mas espera um pouquinho, não, nós vamos lá. Ô, Munir, vem cá que o Igor tá aqui pra falar contigo. Essa é a Carla do dia a dia. Essa é a Carla. A gente, nem tudo era alegria, tinha as brigas também, né? Mas a maioria das vezes a harmonia prevalecia e a gente conseguia fazer as coisas andarem, a equipe sabia que o que ela falasse tinha o meu respaldo, né? E isso facilitava, né? Então a gente ficava... E quando eu falava que a gente precisava resolver, realmente era resolvido. Então isso ficava muito, muito legal. A gente tinha uma preocupação muito grande de cumprir. O Neto confia, né? Não só confiava, como confia até hoje no nosso trabalho e fala: Munir, vamos fazer. Para você ter uma ideia, Igor, eu me lembro que o Centro Dia da Pessoa Idosa com Alzheimer, o único público da América Latina, na época a saúde que ia ser indicada para assumir aquele centro-dia. E a saúde falou que não seria legal, porque deu os motivos técnicos dela lá. O Neto, assim, meio preocupado, tal, que queria fazer o projeto. Eu falei: deixa que a gente faz. E ele confiou essa missão para nós. E nós conseguimos. Eu, a Carla, claro, com toda a equipe, né? Aí teve o dia da Denise, da Kátia, da Daniela Freire, que até hoje coordena aquela unidade, de fazer uma unidade que virou referência mundialmente. Eu fui para uma conferência em Portugal, na Inglaterra, e levei o Centro-Dia da Pessoa Idosa com Alzheimer e seus familiares. As pessoas não acreditam que existe isso aqui no Brasil. Hoje vai ter uma etapa dessa conferência aqui no Rio. Já convidaram a gente para fazer abertura, para falar sobre essa unidade, que realmente é um diferencial na vida das pessoas. Então, e nós pegamos para fazer e conseguimos fazer, inaugurar e entregar para a população. Quer dizer, isso e tudo que a gente pegava para fazer, graças a Deus, é o trabalho. E é claro que sempre tiver um apoio do Neto também, né? Sem o apoio do prefeito, mas o apoio e a confiança dele fazia com que as coisas andassem, né? Então a gente dividia. Vamos lá, nós precisamos inaugurar isso com rapidez. Que dia? Tal. Vamos no dia 15. Não, dia 15 não dá de jeito nenhum. Tá bom. Vamos inaugurar dia 16. Tá resolvido. Dia 16 a gente inaugura. E realmente saía a inauguração. Mas não é com correria para ficar ruim. Com correria, mas tudo com qualidade. Com responsabilidade. Boa. Responsabilidade. Qualidade e responsabilidade. Munir, o tempo que eu tenho convivido e tenho analisado o mandato de Carla, ela sempre foi, inclusive, palavra minha, tá, gente? É o que eu vejo. Ela sempre foi uma boa construidora de pontes. Então ela estava o tempo todo ali articulando, fazendo, trabalhando. Carla, na relação agora com o vereador e você como deputada estadual, continua sendo essa pessoa contigo nessa relação de construção de pontes facilitadora? É uma grande parceira, né? A gente tem
feeling que falam, né? De trabalhar em conjunto, né? Às vezes eu tenho algumas ideias, passo para ela, Carlos, vai direcionando assim, mais ou menos, não é direcionar, para sugerir e tal. Às vezes ela tem alguma dúvida, me pergunta. E eu lá na Assembleia também tem um projeto de lei que eu quero fazer, mostro para ela o que você acha, ainda mais quando é voltado para a mulher, tal. Ela fala, realmente eu acho que vai ser legal. Mas aqui eu acho que esse item aqui não está legal, tal. E no dia a dia também, aqui em Volta Redonda, a gente procura continuarmos juntos na melhoria da qualidade de vida e ter esse olhar pela assistência. A gente nunca abandona a Secretaria de Assistência. Às vezes fala, você que manda na assistência? De jeito nenhum. Não. Nem eu, nem ela. Não. Quem administra, quem é gestora é a Branca e a Larissa, junto com a diretora e a equipe. Mas é realmente a gente dá uma olhada e quando a gente vê que as coisas não estão acontecendo da maneira que a gente gostaria ou que deveria ser feito, a gente fala, o lado certo não é esse, temos que ir por aqui e tal. E elas escutam, né? E às vezes a cara fica na dúvida, me pergunta, eu fico na dúvida, você já viu isso lá? O que está acontecendo? Esse caminho que elas estão seguindo é esse mesmo? Tal. Às vezes eu acho que não é o certo, ela fala, não, Murilo, eu já conversei lá, é isso. Eu falo, então tá bom, vamos embora. É uma boa mentoria, né? A gente tá. É uma preocupação constante, né? Às vezes, isso tem. Para assistência nós queremos sempre que a Volta Redonda continue referência. Não só para o estado do Rio, continue referência para todo o Brasil na assistência social. Então não podemos baixar a guarda para as coisas não caírem. Então, a gente fica sempre com essa preocupação. Munier, não é novidade para ninguém que você vai disputar a eleição desse ano, vai disputar a reeleição. Você vai para o jogo nessa campanha. E você sempre foi um deputado presente em Volta Redonda, sempre esteve em Volta Redonda. Pode assumir o compromisso de continuar presente? Com certeza. Hoje eu sou pré-candidato, né, a deputado estadual novamente. E, como eu falei, eu sou nascido e criado em Volta Redonda. E nosso olhar para Volta Redonda é muito grande. Hoje eu aumentei esse olhar para toda a região sul-fluminense, né? Nós ajudamos a eleger alguns prefeitos que colaboram com a gestão deles, como Furlane, em Barra Mansa, Cátia Mick, em Barra do Piraí, o Tandy Rezende, o meu amigo Caio, em Itatiaia, o próprio Pezão em Piraí, eu tive a honra de ajudá-lo a voltar a ser prefeito de Piraí. Então, a gente tem essa missão de fazer do Sul-Fluminense também avançar, junto com Volta Redonda, que já é uma referência. O próprio Babiton, né? O próprio Babiton, eu estive lá apoiando a candidatura dele e prometendo que ia ficar pronta a reforma dessa estrada que liga Roma a Gentulândia. Conseguimos cumprir essa promessa, fico feliz por isso. E vou caminhar junto com esses prefeitos também, estamos caminhando. Então a nossa missão continua sendo melhorar a qualidade de vida da população do estado do Rio de Janeiro, mas com um olhar voltado mais para a Volta Redonda e a região sul-fluminense. É isso que a gente vem trabalhando e vem dando certo, né? A gente fica feliz que as coisas vêm acontecendo e vêm avançando, não só em Volta Redonda, claro, mas Barra Mansa, Barra do Piraí e essas cidades aqui. Eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande pelo Pezão, porque o episódio 000, quem veio aqui foi Pezão, foi o inaugural. Pezão, gratidão no Prescreve, um grande abraço. O Pezão veio aqui e a gente trocou uma ideia fantástica. E eu sou um grande parceiro, né, cara, do Pezão, mas do vice-prefeito do Sena e de um grande amigo de longas datas, né, que também é grande amigo do Neto, que é o Chiquinho Perota. Sim, Perota. Que já foi vice-prefeito por 2 ou 3 mandatos, secretário, vereador por 3 ou 4 mandatos. Chiquinho Perota é uma pessoa ímpar e é uma referência na política do Brasil. Então a gente tem que respeitar muito esse homem que é o Chiquinho Perota. Vamos falar de novidade, Carla. Tem um projeto para ser lançado em poucos dias, que é um projeto fantástico chamado Mulheres de Aço. Me fala um pouquinho desse projeto, o que você pretende fazer com isso? Projeto, eu já até falei com algumas parceiras, né? E elas estão
assim, bem curiosas e ansiosas e, nossa, que maravilha! E é colocar a vereadora, né, o gabinete da vereadora Carla Duarte, né, aí na comunidade, para a gente estar fazendo, levando o legislativo, para a gente estar fazendo essa escuta de perto com essas mulheres, né, da comunidade, para a gente não é nem entender que entender, a gente entende como ninguém sobre os anseios, as angústias, os sofrimentos. Isso a gente sai na frente, né? Eu costumo sempre dizer para a vereadora Gisele sobre essa questão, porque a gente sabe, as nossas histórias não são diferentes, né? Independente da classe social, da mulher, todas nós temos as nossas histórias que todas elas têm algo a dizer sobre experiências ruins, né? Mas que delas nós tiramos algo que vem nos fortalecer e a gente passa a crescer em cima disso. Mas a gente precisa mudar essa história, né? Já passou, faz muito, não era nem para ter. Mas, infelizmente, estamos aí e costumo dizer que nós estamos aqui com a obrigação de fazer com que esse caminho, essa estrada, seja mais suave para para essas meninas, para essas moças, para essas jovens mulheres, né? E aí eu estou reforçando realmente, sabe, sobre essa questão, até conversei com o deputado Munir, né, falando sobre essa questão da importância, ele, como nunca também, não é novidade, porque, né, o mandato dele sempre composto por muitas mulheres, né? Então, o que prevalecia na sua grande maioria das vezes, apesar das vezes ele não concordar, mas a voz feminina era imposta ali, né? Era um espaço, e é um espaço, né, da assistência, vou voltar à assistência social, mas que aí a voz feminina prevalecia, porque o seu grande número do corpo técnico dele, né? É uma secretaria quase que 90% por mulheres, por vozes femininas, de extrema competência. E cada vez mais eu percebo isso, vivenciando no legislativo, as mulheres, né, nessa participação da política, se fortalecendo, sabe? A gente está criando, está fazendo com que a gente tenha espaço, né? Às vezes é difícil, assim, né? Ah, lá vem elas com essa história, mas é essa história. Isso é a história. Mas é essa história, é a história que faz, né? Que acontece, que determina também, sabe? Porque a gente também tem voz de posicionamento. Então, assim, eu faço uma referência sobre a criação que eu tive, sobre a vivência que eu tive. Olhei para minha mãe, tinha hora que eu dizia assim, essa mulher eu não quero ser. E essa mulher eu não vou ser. Quem está me assistindo, imagina já, as mulheres já sabem do que eu digo, né? Dessa submissão, né? Eu falei, não, a gente precisa ter voz, a gente precisa ser ouvida, ainda que a gente tenha que fazer isso 1000 vezes. Mas a gente precisa dizer que a mulher está aí tanto quanto o homem. Não estamos na disputa de nada, até porque não deveria estar. Mas a gente precisa fazer com que a nossa voz seja ouvida. Eu posso dizer então, assim, é correto eu falar que muito em breve pode esperar a vereadora Carla com o projeto Mulheres de Aço nos bairros, fazendo reuniões, é isso, discutindo assuntos, é isso aí? Exatamente. Munir, isso aí. Vai ser. Exatamente. E aí é isso, né? Carla Duarte, vereadora. Aí a pessoa chega Aí eu saio lá da cela falando, aí você pergunta assim, ela é vereadora? Ela não. Porque, tipo assim, né?
pouquinho fora aí, padrão, Bem né? estilo Munir também, né? Na rua. Na rua o tempo todo, trabalhando. Eu não tenho dúvida alguma que vai ser um projeto vitorioso e ainda e as mulheres vão aprovar, gostar e participar. Não tenho dúvida disso. Eu tenho a felicidade de ser amigo e parceiro também de uma outra mulher sensacional, que é a nossa deputada federal, Laura Carneiro. E apresentei a Laura para Carla há uns 3 anos atrás. E elas também se tornaram amigas e parceiras, né? A Laura ajudou um pouco a Carla na eleição. E hoje a Laura é pré-candidata novamente a deputada federal. E quando ela vê esse projeto aí, com certeza vai abraçar também esse projeto, porque ela defende os direitos das mulheres. Ela é filha do saudoso, né, histórico Nelson Carneiro, né? Nossa, Carneiro. O homem que fez a lei do divórcio. Então a gente fica feliz de ser parceiro da Laura, que eu acho que é uma deputada séria e respeitada, né? Quem conhece ela, e tudo que eu peço para ela, ela tenta nos ajudar no que depende do governo federal, né? Ela tem uma entrada boa, é conhecida, luta pelos direitos. Eu tenho certeza absoluta que ela também vai se apaixonar por esse projeto. A Carla não me mostrou ele todo, não. Só uma síntese. Ela falou, ó, mete bronca que realmente as mulheres de Volta Redonda vão gostar e vão participar sem dúvida alguma. Me contaram que tem um tal de um broche, uma tag que as mulheres vão mesmo? andar. Isso ela não me falou, não. Vai ter um broche. Você Agora, tá com mais prestígio que eu. Né? vai ter um broche. Me contaram que vai ter um broche, Munir. Agora, se você vê um monte de broche em Volta Redonda de mulheres de aço, pode saber que o projeto tá funcionando e a coisa tá andando bem. Ela já fez uma festa, aquele negócio de onda rosa, né? Na Foi. eleição, né? Foi. Botou até o Faria pra dançar. Né? Quer dizer, então, com certeza vai ser tão sucesso ou mais, né? Que a Onda Rosa, porque agora vai ser um projeto duradouro, né? Não um projeto de campanha, mas sim um projeto para melhorar a qualidade de vida das mulheres de Volta Redonda em todos os sentidos que realmente precisam, né? Principalmente essas mães atípicas, mães solos, que precisam de um apoio do poder público, do poder legislativo, da própria sociedade civil, que tem que estar abraçando essas mulheres que realmente fazem de tudo, né? Além do trabalho diário, o trabalho braçal, psicológico, físico, ainda tem que cuidar, na maioria das vezes, dos filhos e sozinha. Então, inclusive foi muito legal que eu vi, eu estava lá e vi que você participou da caminhada de conscientização, né? Sobre o espectro autista. Foi uma iniciativa da PADEM. A PADEM, eu todo ano participo, eu sempre participei na época, era secretário, sempre apoiei as entidades filantrópicas de Volta Redonda, o Neto sempre fala, eu repito, a Carla repete, que as entidades filantrópicas de Volta Redonda fazem um serviço de excelência e atende uma grande parcela da população que o poder público não alcança. O que seria de Volta Redonda sem uma APAE, sem uma APADEF, sem uma APADEM, sem a Casa da Criança, entre várias e várias entidades, institutos. Projeto Curumim. Curumim, unidades de longa permanência. Quer dizer, então tudo que a gente fizer por essas entidades filantrópicas é pouco, pelo trabalho que elas fazem. Mas realmente a prefeitura apoia, o Neto pessoalmente apoia, eu apoio, a Carla apoia, todos que a gente conhece, que a gente sabe que tem condições de apoiar e ajudar, a gente cobra para que isso aconteça. Então a gente fica feliz quando uma caminhada daquela, a gente vê que você estava lá presente, vê a felicidade dos familiares, deles que estão participando e contentes de andar aquilo lá, uma caminhada que a gente vibra, né? A quantidade de pessoas participando, é muito legal. Mas o mais importante é mostrar para a sociedade, né? Que a gente precisa fazer a inclusão, a verdadeira inclusão. Ô Carla, quando você for fazer o lançamento ou então o evento da Mulheres de Aço, você chega daquele jeito que você faz. Ô Munir,
Faz favor, você marca na sua agenda aí. Você me faz favor de você estar lá 9 horas da manhã, hein? Sim. Pelo amor de Deus. Sim. Inverteu, né? Porque, assim, antes a gente ia nos eventos, reuniões, Muni atrasava. Aí eu aprendi, né? Só que eu aprendi mesmo. E aí agora ele chega... Tem mais. Mudou os papéis. E agora, quando inverteram. a mulher tá no evento, não pode atrasar tanto, a mulher fica nervosa. Mas ele dá uma suavizada pra mim, aí ele ainda diz assim, você aprendeu direitinho com o menino. Eu falei assim. Ó, caminhando pro final, a câmera de vocês. Primeiro, as damas, as mulheres. Carla, primeiro, muito obrigado por você ter vindo. Eu sei que a sua agenda é lotada, muitas coisas para fazer. A câmera é sua para você dar o seu recado final. Igor, agradeço pela oportunidade mais uma vez. Agradeço ao deputado Munir, né, pela presença, por estar junto, né, nessa vereança, nesse lugar muito difícil, mas nos fortalece, né, porque a gente sabe que a gente tem. Faço parte da base do governo, né? Então, assim, a gente sabe que a gente tem onde buscar, né? Então, que a nossa voz é ouvida. E eu levo, né? Porque muito de perto da população. Então, esses anseios, essas angústias, e até mesmo para poder auxiliar esse caminho de onde buscar, o que fazer, e para a gente também poder promover, né? E cada vez mais fortalecer a política pública, né? De fato, porque no município de Volta Redonda, a política pública, ela existe, né? E ela foi construída e ela funciona. Eu gosto muito de valorizar cada vez mais, porque a gente precisa conhecer, saber e divulgar para a população sobre toda a existência dessa política pública. Na saúde, na educação, na assistência e nas secretarias, na cultura de tamanha importância, enfim, todas as secretarias afins. E sou muito bem recebida por todos os secretários e secretárias, né? Então, assim, é uma adesão, eu consigo fazer com que essa política pública, né, fazer a condução da população quando se tem dúvida e realizar também, promover ali, até enquanto legislativo, né, mas com conhecimento, né? Então, assim, a gente vai indo junto com a população, espero estar alcançando ainda mais. Esse é o grande anseio, quando o Munir diz sobre a questão das entidades, que faz um trabalho brilhante, né? Realmente é uma entrega, né? Um projeto de uma entrega para a construção de algo melhor, né? Para a sociedade, para a população, mas que nós precisamos também cada vez mais apoiá-los, investir, né? E aí a gente realmente precisa buscar recurso, né? Com os nossos, podemos dizer, parceiros, né? Então, o Munir é um dos que está ali apoiando sempre, fortalecendo sempre, para que no município de Volta Redonda aconteça. O prefeito Neto também investe muito, mas ainda assim a gente precisa de mais investimentos para que a gente possa fortalecer também tanto as entidades quanto a política pública do município de Volta Redonda. Certo. E pode esperar a Carla nos bairros aí que vem um projeto Mulheres de Aço. Isso. Vem aí. Munir, o microfone é seu. Não, eu só queria agradecer a você por mais uma vez estar participando desse programa tão legal, esse bate-papo maravilhoso. Dividir a bancada aqui com a minha amiga Carla. A Carla não é só uma amiga profissional, é amiga de família, né? Eu era muito amigo do Porreca, meu compadre, e sou amigo da Beth, dos irmãos, então a gente fica feliz de ver a Carla bem-sucedida no executivo e agora no legislativo, né? A gente quer sempre o bem dos amigos, das amigas. E falar que nosso mandato está à disposição da população, principalmente de Volta Redonda e da região sul-fluminense. Nós vamos continuar trabalhando incansavelmente para melhorar a qualidade de vida desse povo, porque a gente, repito, o dever do político é esse, é trabalhar
para melhorar a qualidade de vida da população, fazer eles terem uma vida cada vez melhor. E o meu pensamento é esse, e o meu mandato é voltado para isso. Então eu fico sempre à disposição do nosso mandato. Nós temos lá na LERJ, um gabinete lá, 606, mas a dificuldade de muitos de irem lá. Temos um gabinete no aterrado na rua Edson Passos, número 101, atrás do estacionamento do Royal. Quem quiser ir lá, a nossa equipe está lá direto, de 8 às 18, para atender a população. Tá certo. Bom, vai ficando por aqui mais uma edição, mais um episódio do Podcast da Cidade. Os cortes por assuntos, os melhores momentos vão estar editados, tudo direitinho, bonitinho. Em Reels do Instagram também, essa edição full vai estar publicada aqui no YouTube e também no Shorts do YouTube. E agora com essa novidade fantástica, não sei se é tão novidade assim, mas o Spotify agora também tem vídeo, né? Nosso canal no Spotify e também naquela rede vizinha no TikTok, os cortes com os melhores momentos. Vai ficando por aqui essa edição do podcast, foi um papo muito maneiro com o Munir, deputado estadual, e a Carla Duarte, vereadora, que vai estar na rua com o projeto Mulheres de Aço. Hashtag vem aí. Hashtag vem aí. Um abraço pra todo mundo. Até a próxima. Até o próximo episódio. Tchau.